vai tentar o bi. Muita gente não acreditava, o Atlético era favorito, mas o Palmeiras empatou o jogo no Mineirão, com torcida e tudo, hein? E está na decisão. Rafa, boa noite. Tudo bem, boa noite, Felipe, é o Pedrinho, a quem acompanha a gente. A expectativa era de mais um jogo parelho, vai. Por mais que o Atlético tenha deixado uma impressão melhor na ida, por mais que a gente esperasse novamente que tomasse a iniciativa na volta, o jogo foi menos amarrado, e aí tem algumas escolhas também por parte do Abel que fizeram isso acontecer. Mas o Atlético teve, como teve na ida no lance do Hulk com o pênalti, né? O Atlético, quando faz 1-0, ele tem um jogo na mão, né? E acabaram conseguindo se valer disso, e numa escapada com o Verón, e o Abel mostrou preocupação no momento da alteração, porque ele não muda a estrutura. Não. Ele não abre mão nem da linha de 5, nem dos 3 zagueiros. No momento em que faz essa alteração com o Verón vindo para o jogo, é só para continuar tendo esse gás, esse cara que ataca a profundidade da linha de zaga, e o Verón é muito feliz ganhando no individual ali do Nathan Silva, que, claro, fica marcado pela falha no lance, faz uma baita temporada, tanto que foi puxado e se afirmou no Atlético, vinha bem já no Atlético Goianiense, mas não conseguiu segurar o Gabriel Verón. Estava inteiro, acreditou no lance até o fim, levou no fundo e achou o Dudu dentro da área. É o que a gente falava na discussão pós-jogo da ida. O Abel, dentro dos 180 minutos, imaginava esse cenário, imaginava esse contexto. E por mais que tenha deixado uma impressão horrorosa, e eu concordo com quem colocar que as duas equipes, elas ficam devendo do ponto de vista da qualidade do jogo, do desempenho mesmo, do que elas se propõem a fazer. No lado do Palmeiras, eu acho que se propõe a fazer menos do que o grupo pode entregar. E no lado do Atlético, eu acho que você até tem uma leveza de ideias, de liberdade para esses caras, mas eles são... E o Pedrinho fala muito do instintivo, né? Fica muito a cargo dos atletas. Eles são aleatórios em vários momentos dentro do jogo. E isso pesa contra uma equipe que precisa jogar contra um adversário posicionado para se defender. O Atlético tem dificuldade em encontrar espaços, né? Isso ficou claro mais uma vez dentro dos 90 minutos. O que parece é que o Atlético é um time bom na trocação, né? E o Palmeiras, a gente já dizia depois do primeiro jogo que o segundo jogo tinha ficado muito a característica do Palmeiras, né? Do que o Palmeiras mais gosta de fazer, que é se defender e explorar a velocidade. E o gol sai assim, né, Pedrinho? É um gol bem típico desse Palmeiras do Abel. Uma ligação direta, explorando a velocidade dos seus jogadores da frente. O Gabriel Verón, no primeiro toque da bola, faz uma jogada importante ali, ganha do Nathan Silva. E dali saiu o gol do Dudu, que até então, pelo menos para mim, estava apagadão no jogo, né, Pedrinho? Boa noite, prazer tê-lo conosco aqui no Troca. Beleza, Diniz, Rafa, amigos do Troca. Eu acho que vocês foram cirúrgicos, é isso aí. A questão do Abel, a gente vai ter que começar a avaliar em cima do que é a essência do Abel e não do elenco do Abel. Porque existem duas coisas, o que o elenco te dá como característica e qual é a característica do seu treinador. O elenco do Palmeiras, principalmente no meio-campo para frente, ele te dá muitas alternativas para você ser um time muito mais agressivo ofensivamente. Mas a essência do Abel, o trabalho do Abel, é aquele trabalho que primeiro ele arruma atrás para depois organizar na frente. Então, ele potencializa muito mais o setor defensivo e hoje ele foi muito bem, na minha concepção, porque ele desce com uma linha de 5, tirando a amplitude do Arana, né, batendo o Marcos Rocha com enfrentamento direto com o Arana, e ele congestiona o meio de campo, né, para tirar esse jogo por dentro de infiltração, já que tinha Nacho, tinha o Hulk, o próprio Zaratio, que ele joga na direita, mas faz a diagonal para dentro. E aí ele congestiona com o Felipe Melo, com o Danilo, com o Dudu, com o Veiga. Então ele bloqueia e joga muito próximo, tirando a característica do Hulk, né? Que quando joga sem o Diego Costa é o cara que flutua, né? Para criar o espaço. Ele não deu nem esse espaço. E dentro da proposta que é o Abel, ele se comportou muito bem. E vocês foram perfeitos. Eu acho que o Palmeiras, individualmente, ele tem capacidade para jogar de outra forma. Mas da forma que o Abel enxerga futebol, ele foi preciso. E o Atlético, me alongando um pouquinho, eu acho que ele se aproxima muito do que é o Flamengo na questão de liberdade, do jogo intuitivo, de jogar com muitos jogadores dentro do campo adversário, mas tem alguns princípios de jogo para esse tipo de modelo que não são ajustados. E aí a gente fala de bola descoberta e bola coberta. Você tem a saída com o goleiro do Palmeiras, né, com Everson,
sem pressão, com a linha alta. Já tinha entrado o passe antes do gol do Verón, já tinha entrado um passe no Rony, que ele bate cruzado. Posicionamento corporal dos dois zagueiros, principalmente, completamente equivocados. E no gol do Verón, se você reparar, o Alonso sai para adiantar, para tentar fazer uma linha de impedimento, né? E o Natan acompanha o Verón e perde na velocidade e na força. Então não existe coordenação nos movimentos e não existe critério, não existe gatilho para aquilo que você vai fazer. Então são duas equipes que individualmente podem jogar muito mais pela característica, mas são mais reféns do que seus treinadores pensam. Agora, que semana, imagino que deve ter sido para o Abel, né? Uma semana dificílima para ele, porque ele viria de um clássico, um jogo ruim, na ida da semifinal da Libertadores, em casa, não consegue fazer um placar que te deixasse com vantagem para o jogo da volta no Mineirão. Aliás, uma disparidade, né? Porque a gente não teve torcida no Allianz Parque, no jogo da ida, e hoje o Atlético contou com a torcida dele no Mineirão. Já viu uma disparidade aí. E no jogo sem torcida em casa, o Palmeiras não consegue aproveitar o fator casa. Empata em 0-0. Leva o jogo para a decisão do Atlético diante da sua torcida. E o Palmeiras vai para o jogo seguinte, um clássico contra o Corinthians, perde o clássico, e o Abel vai ainda mais pressionado para esse jogo contra o Atlético e consegue a classificação. O time está de novo na final da Libertadores. Que semana, né? Não deve ser fácil ser treinador de futebol, hein, Rafa? Longe disso. O Muricy, que trabalhou muito tempo com a gente, falava isso, né? Apesar do auxiliar, apesar de pessoas de confiança, é uma posição muito solitária, né? E isso é muito complicado de se administrar. Você acaba ficando isolado e bombardeado por todos os lados. Não à toa a imagem do fim do jogo, após o apito final, quem estava acompanhando a transmissão, teve a oportunidade de ver. Foi contido, né? Por pessoas ali do entorno. Para quem não viu, né? Para quem não viu, é uma imagem do Abel correndo em direção à câmera, muito nervoso, querendo extravasar, e ele é contido pelo pessoal ali da equipe do Palmeiras e tal. Falou, calma, Abel, não vai para cima da câmera não. Mas estava com raiva de alguma coisa, claramente, né? Mas eu tô na linha do que o Pedrinho coloca. Bem ou mal, dentro do que o Abel acredita, ele é um treinador muito preciso, assim. Tanto nas estratégias, é claro, não estou falando que é perfeito, não acerta todas, longe disso. E estava muito pressionado, não só pela derrota no derby, mas pela forma como o Palmeiras atua na ida. Ele ajusta isso, não colocando o Rony sendo esse cara do... Se a gente for olhar o Palmeiras escalado para hoje, em teoria ele parece até mais defensivo. Na prática ele tinha escape com Dudu e Rony por dentro. E ele perdeu esse escape na ida. Ele não tinha a mesma estrutura, ele não parecia tão defensivo, mas ele não conseguiu confrontar o Atlético tendo algum tipo de saída, né, para incomodar, acelerando no contra-ataque. Hoje não, hoje bem ou mal, com a linha de 5, com o Marcos... E ele, não é que ele tenha arriscado, mas ele assumiu o Marcos Rocha batendo de frente com a Arana nesse corredor, né? Claro que dando amplitude na sua linha de defesa, tirando esse espaço do jogo nos corredores do Galo. E vai dizer que é uma linha de 5 com 2 volantes à frente, né, Rafa? Sim, sem dúvida. Por mais que o Felipe Melo tem passe, o Danilo também qualifica a saída, então você equilibra. O que eu acho é que pelo menos ele deu a oportunidade do Palmeiras de gerar um pouco mais de profundidade, um pouco mais de agressão à linha de defesa do Atlético. E se você olhar o primeiro tempo, o Palmeiras não foi pressionado. Por mais que você tenha ambiente de semifinal, torcida presente, um adversário que vai ser ofensivo, o Palmeiras não foi amassado. Teve uma reta final ali com um pouco mais de finalizações do Atlético. Mas no princípio do jogo, que você imaginaria aquele Galo doido, frenético, indo para cima, o Palmeiras não aconteceu bem. Então acho que já foi uma leitura boa do Abel nesse sentido. E acho que bem ou mal, ele traz mais soluções como equipe, mais soluções coletivas para o Palmeiras. E do outro lado é aquele debate que a gente tem aqui bastante, que talvez passe um pouco por gosto também. E aí não é gosto de se joga ofensivamente, se joga defensivamente, mas é acreditar que o jogo coletivo ele é mais do que a soma dos 11 caras em campo. Não é que exista ausência de critérios, de conceitos, de tática, nada disso, mas é que são mais pobres e o jogo fica mais a cargo da bagagem que o jogador constrói. Por isso que o Pedrinho fala de uma linha que cada zagueiro reage de uma forma num determinado lance. Isso não pode acontecer. E se acontece, é porque se permite que seja assim. E os trabalhos no Brasil geralmente seguem esse caminho. Passa por várias questões. Passa pela formação do jogador, passa pelo calendário, pela falta de tempo de treino, falta de tempo de descanso, excesso de jogos, pressão e mudanças constantes no comando. O treinador, bem ou mal, e isso aqui pode parecer uma defesa exagerada, ele vai se adaptando ao meio, ao contexto. Uhum. E tem treinadores que, de certa forma, eles são alheios a isso. O Abel é um cara alheio a isso.
Se der zebra, se todo mundo fala, ó, não presta, caísse hoje, tá fora, ele pega a mala dele e volta para Portugal pra trabalhar. Mas claramente ele estava incomodado com alguma coisa, porque a imagem que a gente viu no final do jogo deixa claro que ele não estava assim, se perder, se eu vou embora e tal. Tempo. Ele já manda indireta para diretoria, ele manda indireta para jogador, ele manda indireta para imprensa. Quem critica, claro. Ele se posiciona, não estou dizendo que não se posicione, mas eu acho que ele é... Como cada um dentro do seu tipo, do seu jeito de pensar futebol. Ele, Vojvoda, o São Paulo veio aqui e voltou. O Roland passou, pegou as coisas quando foram na casa dele lá e foi embora também. Esses caras, eles têm menos arestas, assim, pra parar. Se der errado, o cara fica a mula dele e vai fazer coisa em outro lugar, entendeu? Vai trabalhar onde ele é bem aceito. O treinador no futebol brasileiro, ele vai se adaptando ao contexto. E aí ele acaba abrindo mão de certas convicções para sobreviver. O que, na verdade, acaba sendo ruim, né, Pedrinho? Sem dúvida. Diniz, eu acho assim, o Rafa é sempre muito cirúrgico. O que eu acho que incomoda os treinadores, né, que a gente sabe que tem um conceito, uma ideia legal por trás, é que não se discute o que acontece no jogo, se discute a fase dele. Isso é que irrita. O que estava se falando do Abel é se ele iria cair ou não, sabe? A gente não discute a ideia de jogo do cara. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.